Estamos capazes para todos, que nós possamos nos envolver com as energias positivas que estão sendo jogadas nesse ambiente através das energias espirituais. E hoje nós temos a responsabilidade de passar a metade da tarde, pedindo aos amigos espirituais que nos envolvam, que nos ajudem a passar o melhor para todos. O nosso tema é viver em família. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o dever do pai, da mãe, do filho. Primeiro, o que é família? Pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção. Então, todos nós sabemos que família não só é aquele que tem o mesmo sangue, né? A gente pode fazer a nossa família adotando pessoas como filhos nossos, a gente pode adotar uma pessoa idosa como nossos pais. Então a gente também pode formar a nossa família sem ser uma família. O Espírito diz que há dois tipos de família, duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. A pelos laços espirituais são aquelas que se purificam, se fortificam no mundo dos espíritos. A gente desencarna e lá está a nossa verdadeira família, aquela que a gente já conquistou sentimentos, aqueles irmãos, né, aqueles espíritos que a gente já fez conosco e a gente está a nossa família. Quando Jesus falou naquela passagem de Marcos 3, em relação àquele, quando chegaram o pessoal, ele estava pregando, já fazia 2 noites que ele não aparecia em casa, 2 dias, entrado pela noite, ele não tinha aparecido em casa. E aí chegaram os homens dizendo para ele, os amigos, Senhor, a tua família está lá fora, esperando. Ele olhou assim para todos que estavam e disse, quem são minhas famílias? Se não são esses aqui. Então ele diz assim, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe e meus filhos. Ele estava falando, Jesus, naquele momento, dessa família, da família espiritual. A família que se perpetua no mundo dos espíritos através dos sentimentos. Então, Jesus não estava maltratando ou desprezando a sua família, não. Ele estava dando um exemplo. Que Jesus veio aqui na Terra, todos os momentos ele aproveitava para dar um exemplo. E esse foi o momento para ele dar da família universal, que um dia todos nós vamos ser. E a família pelos laços corporais são aquelas que, se não tiver sentimento, ela vai se acabar contigo. Se a gente não conseguir a união, a harmonia, nutrir o sentimento por esses irmãos que vêm junto conosco para vencer as nossas imperfeições, elas vão se acabar aqui mesmo. Nós já vimos muitas famílias, né, que saem dessa família, muitas pessoas que deixam a família e nunca mais aparecem. Esses não vão criar aquele laço de amor, de afetividade para os nossos espíritos, para a nossa verdadeira casa. Esse está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Na visão espírita, a família na visão espírita é a reunião de almas, um processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. O que é que ele está dizendo? Que os espíritos estão dizendo que a gente vem para a Terra, forma uma família e a gente vai se melhorando ao lado dessas pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente vai se reunir para a gente se melhorar cada vez mais. Então a gente vai ter o pai que vai ser melhor para a nossa evolução, a mãe que vai ser melhor para a nossa evolução, nossos irmãos que vai ser aqueles difíceis. Muitas vezes a gente pensa que não vai nos ajudar a nossa caminhada, mas vai sim.
Então, os amigos espirituais dizem que aqui o planeta é só para a gente viver, a gente vem só para evoluir. A família que vai nos ajudar a evoluir e a ser um ser melhor um dia. Temos desta forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujos seres encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, nós temos essa obrigação de fazer a nossa casa um lugar onde os nossos filhos vai sair e vai formar esse mundo melhor. Mesmo porque a gente vem em outras vidas, a gente vai em outras encarnações. Então, se a gente consegue ajudar os nossos irmãos, os nossos filhos, nossos esposos, nossos maridos a se tornar um ser melhor, lá na frente a gente vai voltar, esse mundo vai estar melhor e a gente vai aproveitar do que a gente construiu. Então nós viemos aqui para isso, para ajudar a Deus a construir um mundo melhor. Então quando a gente forma uma família é para isso, para a gente ajudar a colaborar com Deus, a se tornar o nosso planeta melhor. Deus proporciona experiência valiosíssima às famílias, quando ali coloca espírito diferente. Como nenhum homem tem suas faculdades completas, elas vão aprender uma coisa com a outra. Então, se eu tenho um marido difícil, eu vou aprender com ele. Eu vou tentar ajudar ele para ele. Se eu sou mais calma, mais pacífica, mais compreensiva, e meu marido é mais difícil, eu tenho que ajudar ele a se tornar uma pessoa melhor. Se meu filho e as mães, os pais vão aprender muito com os filhos também, a gente tem o dever de educá-los, mas eles vão aprender muito com esses espíritos que vêm com os nossos filhos. Então nós temos que passar o que nós já somos de melhor para os nossos familiares, assim como também nós vamos aprender o que ele tem de melhor, nós vamos nos espelhar dele e vamos também nos tornar. Porque nós sabemos, nós não temos todas as qualidades ainda. Uma pessoa tem a paciência, outra pessoa tem a bondade, outra pessoa gosta de deixa eu ver se eu conseguir o termo certo. Uma pessoa é mais caridosa, e assim a gente está aprendendo a se tornar melhor, olhando as qualidades do nosso semelhante e tentando ajudar aqueles que são imperfeitos no nosso lar a se melhorar. É a obrigação de todos nós. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito, na extensa trajetória construída por meio das sucessivas reencarnações. A gente não pode se perturbar de a gente não conseguir todas as virtudes nessa encarnação, porque a gente vai ter outras, nós não vamos conseguir. Nós já conseguimos muitos e temos muitos para conseguir. Então, cada vez que vem, a gente vai conseguir evoluir em uma parte, num sentimento. Por isso que também tem aqueles irmãos que vai nos ajudar. Se a gente precisa praticar a paciência, vai vir muito difícil para o nosso lado, para a gente tentar melhorar nossa paciência. Para a gente tentar, pelo menos com os nossos filhos, tentar exercitar esse sentimento da paciência. Então, nessa encarnação, a gente vai conseguir ser um pouquinho mais paciente. Em outra, a gente vai conseguir ser um pouquinho mais amoroso. E assim, é para isso que serve a encarnação. Deus sabia que nós, na nossa inferioridade, não ia conseguir uma vez só. Por isso que tem várias encarnações para a gente ir vencendo as nossas deficiências morais. Desta forma, a família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica. Sendo o primeiro edifandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que derivadas dos recursos que lhes dormem lá dentro. Então a gente vem na família e a família vai ajudar a gente a despertar os sentimentos bons que Deus colocou dentro de nós. Se a gente vê o nosso filho partindo para o lado do egoísmo, uma proporção muito grande, porque egoísmo, vaidade, prepotência, todos esses sentimentos a gente tem um pouquinho ainda dentro da gente. Mas se você vê o seu filho
muito visível o orgulho, a vaidade deles. Você tem que ir orientando ele, você tem que ir ensinando ele, para ele ficando isso, no dia a dia, conversando, explicando, para que ele possa deixar de ser orgulhoso, deixar de ser tão vaidoso, deixar de ser tão prepotente. Então, se você não vigiar, não olhar esses sentimentos e desses espíritos para você educar, lá na frente você que vai sofrer, porque aí eles não vão vencer a sua etapa aqui na Terra e você vai lamentar muito quando ver eles sofrendo, principalmente dele lá no mundo espiritual. Você já imaginou? A gente está num lugar melhor e aqueles que foi nossos filhos aqui na Terra, que a gente veio com compromisso de educá-los, de passar o melhor para eles, de apresentar Deus a eles, e a gente está ali e ver ele lá junto, lá no sofrimento, nas trevas, naquele mundo de dor, é muito bonito. Então a gente tem que ficar vigiando, não alimentar a vaidade dos nossos filhos, o orgulho, não alimentar de jeito nenhum, fazer por onde, tirar isso dele, mostrar para ele o que é que nós temos que ter, os sentimentos bons, os sentimentos que vai nos tornar uma pessoa melhor. Então nós temos que vigiar muito os nossos filhos desse lado. Tomar muito cuidado com a educação deles. É no caso diário,